Olá, meu nome é Priscila Seixas, CEO da Burburinho Cultural, presidente do Instituto Burburinho. Estamos aqui hoje com Fala Cultura. Eu sou o Thiago Ramires, diretor de projetos aqui na Burburinho Cultural. A gente está aqui iniciando esse podcast para falar um pouquinho aí da importância da cultura como uma grande desenvolvedora de desenvolvimento econômico, social, cultural. E a gente vai contar um pouquinho de como foi construída a Burburinho, como são construídos os nossos projetos e o papel disso tudo aí na cultura carioca brasileira. A Burburinho é uma produtora carioca que nasceu em 2006, com o sonho de meninas que recém-formadas no curso de produção cultural da UF, que estavam vivendo um momento muito efervescente no campo da política pública. A gente vivia um momento de muitos editais, de uma estrutura institucional para o campo cultural que se fortaleceu muito nos últimos anos. Na verdade, a partir de 2002, e a partir do advento da Lei Rouanet, lá na década de 90, a gente viveu um processo onde as leis de incentivo pautaram a política pública nacional. E o curso de produção cultural da UF, ele pegou um pouco de carona nesse momento. Então, o curso de produção cultural é da década de 90, a Lei Rouanet é da década de 90. Então, esse universo onde a institucionalização do campo cultural ganhou força é onde a gente aqui da Burburinho Cultural foi surfar na onda, e a partir de 2006, recém-formadas no curso de produção cultural, a gente resolveu, então, abrir uma produtora. Foram muitos e muitos anos de lá até aqui. Da formação original só restou eu, e depois, 3 anos depois, o Thiago se juntou a mim nessa jornada louca de produzir cultura no Brasil. E a gente entende que a cultura, ela passa por um processo de entendimento entre o que é a cultura dentro de uma estrutura das artes tradicionais, teatro, música, dança, mas também entendemos a cultura dentro de um lugar onde trabalhamos, onde ela como pauta de desenvolvimento econômico, humano e social. Nos últimos 3 anos, por conta dos nossos projetos de arte e educação, de projetos ligados à tecnologia, a escolas, a gente sentiu a necessidade de, então, ter dentro da Burburinho Cultural um Instituto Burburinho Cultural. Então, há 3 anos atrás, a gente eu virei a presidente do Instituto Burburinho, e a gente começou também a trabalhar com projetos de terceiro setor, tendo a cultura como nosso motor de desenvolvimento econômico, humano e social. Sim, a Burburinho ela vem construindo desde 2006 um trajeto muito legal nas artes. A gente tem um portfólio aí amplo, especialmente na construção de projetos de programação para equipamentos culturais, desenvolvimento de festivais, mostras de cinema, e eu acho que após esse trajeto todo construído de relacionamento também com as marcas que investem nas artes, mas também a classe artística, a gente vem, em paralelo, desenhando um percurso muito bacana no terceiro setor. E a gente começou a entender que, uma vez dentro do terceiro setor, o tema do impacto social era algo que deveria ter um protagonismo grande no nosso trabalho. E hoje a gente fala de Instituto Burburinho, de falar também falar também desse compromisso com o mundo dos projetos sociais, com esse propósito de ter um desdobramento social a partir dos projetos culturais de uma forma mais pensada, mais dedicada. E eu acho que isso foi um dos grandes nortes para a gente poder desenhar o Instituto da forma como a gente vem tocando hoje. Como a gente nasce dentro desse universo acadêmico, não somos artistas, nem somos de uma elite cultural que nasceu no berço de uma cultura. A nossa maneira de produzir cultura vem da reflexão e da ação. Então, a gente entende cenários, a gente entende o ecossistema das políticas públicas, e, a partir disso, a gente vai desenvolvendo os nossos projetos. A gente viveu aí, no governo passado, um momento de muita instabilidade para as políticas públicas. Então, a cultura foi considerada um campo de corrupção a partir dos recursos públicos ligados ao setor. E, dentro desse momento, a gente também sentiu a necessidade de falar um pouco sobre isso. Então, em 2000 lá quando o Burburinho estava fazendo 15 anos, em 2020, a gente resolveu escrever um livro, o Método Burburinho de Produção e Cultura, para abrir um pouco a quarta parede e falar um pouco sobre como esses recursos públicos eles chegam dentro da produção cultural no Brasil. Chegam para a cadeia produtiva da cultura no Brasil como uma forma de pensar como que a gente dialoga também com a sociedade, Então, muitos dos nossos projetos hoje, eles têm essa pegada. Ou seja, a gente tem uma escola de games chamada Criar Jogos. Então, a gente entendeu que uma maneira da gente trabalhar com letramento digital e tecnológico seria possível se a gente tivesse uma escola de games. Por quê? Porque os meninos hoje jogam
videogame o tempo todo. Eles estão no telefone, eles estão nos dispositivos eletrônicos, eles estão sendo cooptados por essa tela. Então, como que nós, produtores culturais, gestores de cultura, aqueles que operam recursos públicos incentivados, oriundos da Lei Rouanet, ou do ICMS, ou do ISS, todos eles na esfera federal, estadual e municipal, podemos pensar projetos que resolvam o problema, por exemplo, do letramento digital e tecnológico. E aí a gente entende que esse menino que joga, ele pode, quem sabe, desenvolver o seu próprio jogo. E aí, num contexto pandêmico, ali lá para 2020, a gente é procurado por uma empresa, na época de tecnologia, que fala, olha, será que vocês não podem ter um projeto que desenvolva jogo para meninos de periferia, para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica? E aí, lá em 2020, nasce o que é o precursor do Cria Jogos. Esse é só um caso de muitos outros que hoje a gente trabalha com a Burburinho e que a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre quais são esses projetos e em que todos eles a gente tem esse momento da reflexão na ação. Sim, uma das nossas bandeiras sempre foi defender o papel do produtor, do gestor, como esse criador de projetos culturais. A gente teve uma ligação grande com essa coisa da autoria, né, de deixar nossa marca mesmo nas ideias, nas propostas culturais, e a partir dessa criação a gente também orquestrar todas essas partes componentes, né? Quando a Pri fala de política cultural, a gente está falando de um entendimento da legislação de incentivo. Então, um dos nossos motes de trabalho é, de fato, pesquisar e encontrar os melhores usos das legislações de incentivo à cultura do país. Então, esse é um braço dessa orquestração. A gente tem também um entendimento aí de mercado, do que as marcas, como as marcas querem se posicionar através da cultura. Então, esse seria um segundo elemento. Terceiro, que é a criação em si dos projetos. E o quarto, que é entender qual é a demanda do público, né? Qual é a carência, quais são os espaços de vulnerabilidade, quais são as demandas, de fato, que surgem da população. Então, através da orquestração de todos esses interesses, a gente pensa aí na melhor forma de tocar e de construir esses projetos. O tema do Criar Jogos é um deles, né? Onde a gente une uma demanda que existe dentro da legislação de incentivo, que é poder trazer jogar esse foco sobre os projetos de capacitação e informação, e hoje, dentro da legislação federal, esse é um dos principais braços, os projetos de capacitação e informação dentro da cultura, e poder utilizar um dos grandes campos aí que estão em desenvolvimento, que é a questão dos jogos eletrônicos, e como utilizá-los dentro de um contexto de projetos incentivados. Então, tem uma orquestração grande de todos esses interesses e a gente vem ainda buscando, apesar de todos esses anos, a melhor forma de aplicar esses projetos utilizando essas formas de trabalho. Bem, aí falando do Criar Jogos, então vou falar um pouco sobre todos os projetos que hoje a gente tem em execução, em desenvolvimento, em prospecção e que a gente realizou aí nos últimos anos. Então, o Criar Jogos é a nossa escola de games, né, que a gente atua com ele desde 2021. A gente tem o Engenhoca, que é o nosso projeto de robótica educacional, que envolve arte, tecnologia e educação. A gente tem o Brasil Música Viva, que é um projeto nosso com a Vila Musical, nossa parceira, em várias frentes, ligados principalmente à música, mas também a parte de shows e a projetos de música nas escolas, projetos de formação musical. A gente tem o projeto Arco-Íris, que é um projeto que liga grafite, cultura urbana, com revitalização de escolas, em que a gente está pensando um pouco como que a gente faz o combate à violência, sem isso ser algo ligado a algo punitivo, e sim onde a cultura é esse lugar de expressão através de acolhimento. A gente tem um projeto de... Thiago, lembra aí? A gente tem a Casa Escola de Arte e Tecnologia, que é o SEAT, nosso projeto que está em Itaboraí já há quase 3 anos e tem uma relação muito forte ali com o território. O SEAT ele é um espaço que oferece cursos gratuitos de formação em áreas de artes, de gastronomia, áreas mais técnicas, né, como edição de imagens, edição de som e criação de jogos em si. E ele é um espaço também de acolhimento ali da comunidade, da população e das escolas públicas, especialmente com uma programação de pequenos espetáculos, contações de história. Então, a gente une aí a capacitação da população para a inserção no mercado de trabalho e essa coisa toda, mas também uma programação para um espaço muito carente de teatros e de programação cultural de fato. Então, a Casa Escola de Arte e Tecnologia
é um dos projetos que compõe esse portfólio. Para além, por exemplo, do Lab 60+, que é o nosso projeto de inclusão digital de idosos, onde a gente trabalha aí também a pauta do etarismo e da capacitação mesmo da população mais idosa com relação às questões digitais, tornando a vida, né, do idoso aí mais produtiva na sociedade, mais conectada à família. Então, assim, a gente vem construindo um portfólio amplo que equilibra, né, os projetos mais ligados às artes, né, de teatro, música, mas também os projetos que são tidos hoje como lidos com os de impacto social ou impacto socioeducativo especial. O Burburinho tem uma ligação muito grande com a educação. A gente entende que é muito difícil a gente pensar no futuro de país e num desenvolvimento social sem utilizar também a cultura como esse espaço de fomento, de qualificação da educação. Não tem como a gente distanciar o trabalho do Burburinho desse objetivo. E, sem dúvidas, hoje a educação tem tido um espaço muito grande aí quando a gente pensa no nosso trabalho a longo prazo. Esses projetos que a gente falou, eles fazem muito parte da nossa cartela de projetos, né? Então, seria legal a gente falar um pouco sobre os projetos que a gente ainda não desenvolveu, mas que a gente está prospectando. Acho que seria bacana a gente falar um pouco do Arena Viva, né? Que é nosso projeto de teatro, empoderamento negro de meninas. Sim, a gente tem um entendimento de que hoje não, né? Sempre a escola pública foi um dos principais espaços de formação do indivíduo. E para que isso aconteça da melhor forma, a cultura ela tem que estar presente dentro da escola pública também. E aí a gente pensa esse projeto que é o Arena Viva, que é você entender os pátios, o pátio das escolas públicas como esses espaços não só do recreio ou ali da parte descontraída do dia do aluno, mas também um espaço de formação. Então, a Arena Viva, ele pega os pátios das escolas e transforma em arenas para se discutir temas importantes através das artes, e a linguagem principal da primeira edição é o teatro. Então, a gente está aí captando um projeto que busca desenvolver um espetáculo chamado A História de Aya, que percorre algumas escolas brasileiras, levando o tema do empoderamento negro, especialmente de mulheres e meninas. Então, é um espetáculo que circula as escolas difundindo esse tema, mas também tem um trabalho de mediação através de um livro que fala de heroínas negras em várias áreas da sociedade, como ciências, música, artes em geral. Então, esse é um projeto que a gente está aí na rua para captar. Bom, além do Arena Viva, a gente pode falar do Brasil Música Viva, né, que é o nosso festival de música, que realiza aí uma série de concertos didáticos pelo país. Um pouco também nessa linha de arte e educação, onde a gente tem uma atividade cultural junto com uma mediação cultural. Eu acho que todos esses projetos mostram o nosso compromisso também com a formação de plateia. Então, a gente entrega a atividade, a gente realiza a atividade artística, mas a gente também provoca uma atividade de mediação, entendendo que aquele conteúdo ele precisa ser mediado, especialmente para a população mais jovem, as crianças, para que eles não só consumam aquilo, mas eles também se formam como plateias para as artes no futuro, né? Acho muito bacana a gente lembrar do nosso histórico, porque muitos dos nossos projetos eles acontecem muito por conta do cenário, né? Sim. Da política pública. Então, a política pública acaba pautando um pouco aquilo que a gente está desenvolvendo de solução, de projeto, desenhando. E aí é bacana te ouvir falar, porque a gente tem uma relação muito de como pensar estrategicamente, institucionalmente a Burburinho, e você construindo, desenhando esses projetos, e a gente faz o trabalho junto, né, sobre isso. E é muito legal lembrar do nosso histórico, porque a gente tem o nosso DNA música, né? A gente tem uma série de projetos que a gente realizou na música. Um dos projetos mais fortes da Burburinho, em 2011, foi quando a gente foi gestor da Sala Baden Powell. Então, durante alguns anos, a gente gerenciou uma sala de música, depois a Guilherme Novaes. Foi um período de recursos para equipamentos culturais, né? Então, sim, a gente agora está voltando para o Brasil Música Viva, um pouco desse retorno, a nossa relação com a música, que aí sim está ligado a uma lógica mais tradicional da cultura e da arte, que é um pouco diferente dos projetos que a gente está realizando com o Cria Jogos, com o Genhoca, em que a gente está relacionando cultura, educação e um pouco de tecnologia também. E aí, pegando o gancho, é bacana a gente
explicar, assim, né, para quem está ouvindo, qual a nossa relação com o mercado cultural. Por que que isso acontece? Por que que isso vai gerenciando um pouco também a nossa maneira de construir os projetos. Então, assim, no Brasil, hoje, a gente está vivendo um momento que voltamos a ter uma série de oportunidades por conta da Lei Paulo Gustavo, por conta da Lei Aldir Blanc, né? Então, durante muito tempo, a gente tem uma política pública de cultura que ela é descontinuada. Então, a gente tem um período ali forte, onde a gente tem muitos editais, um fortalecimento do campo cultural, muitos recursos de patrocínios, e empresas entendendo que é importante colocar recursos na cultura e portanto, ter a sua marca atrelada a projetos. Porém, teve um momento que isso não foi tão favorável, então a cultura foi vista como um lugar perigoso, talvez um recurso não utilizado adequadamente. E agora a gente está vivendo um momento em que o fomento direto, e aí seria legal a gente explicar, né, qual a diferença de fomento indireto para fomento direto, ele voltou a acontecer, né? Então, com a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, a gente está tendo aí uma injeção de recursos históricos no país, onde a gente tem municípios que nunca receberam recursos federais, podendo pautar editais públicos, podendo construir projetos para suas cidades, para os seus municípios, e seria interessante a gente falar um pouco para eles um pouco sobre isso e como que a gente se relaciona com esse contexto. Sim, eu acho que ser uma produtora cultural no Brasil é você ter um compromisso com a democratização de acesso da cultura, né? Eu acho que se a gente consegue trabalhar com a Lei Aldir Blanc, com a Lei Paulo Gustavo, porque, de fato, a gente tem um compromisso com a democratização desses recursos e dessas atividades culturais. A Burburinho, ela junta todos esses projetos que a gente comentou, a gente ainda tem uma rede imensa de outras ações em outras dimensões, menores ou maiores, através de parceiros. Então, a gente, lá no início, né, da política, que hoje é a Política Nacional Aldir Blanc, a gente realizou aí mais de 200 ou 300 projetos a partir dessa oportunidade, a partir, óbvio, né, do relacionamento com diversos parceiros, com pequenos produtores. A gente entende muito que a democratização de cultura ela acontece não só pelo formato dos projetos que são propostos, mas também pelo tipo de parceria que você desenvolve, a forma como você proporciona que, por exemplo, o pequeno produtor ou o pequeno realizador ele possa ter instrumentos necessários para escrever o projeto dele, ou que ele possa saber como captar recursos. Então, acho que o papel do produtor no Brasil e da Burburinho um pouco é não só implementar os seus próprios projetos, mas também ser esse parceiro, ser esse veículo para que outros produtores também possam realizar os seus projetos conjuntamente. E a Burburinho teve esse papel nesse período aí de início da Aldir Blanc, e hoje, com a Política Nacional da Aldir Blanc, a gente vem entendendo cada vez mais como ampliar esse tipo de trabalho, seja através de projetos novos, mas no interior dos nossos projetos também. A Burburinho tem uma quantidade aí de projetos de continuidade muito grande, né? Projetos aí de 1 ano, 2 anos, e que cada um desses projetos mobiliza uma série de agentes culturais locais, né? Pequenas equipes. Isso tudo a gente gera oportunidade de trabalho, a gente gera postos de emprego em cada cidade. Então, há um movimento, uma contribuição para o movimento da cadeia produtiva e da economia muito grande nesse sentido, e tudo isso passa pela democratização da cultura. Não só da cultura como linguagem, mas também do ecossistema como um todo, né? Assim, explicando um pouquinho a questão do fomento direto, do fomento indireto, na verdade, o indireto é quando você tem recursos públicos incentivados, e aí você precisa das leis de incentivo, você aprova o seu projeto da lei, e aí depois você vai atrás de patrocinador. Então, na verdade, apesar de ser recurso público, né, a Lei Rouanet, por exemplo, apesar de ser um recurso público incentivado, a gente, mesmo que o projeto seja aprovado, ele precisa de um patrocinador. E no caso dos projetos que a Burburinho está falando aqui agora, são projetos que a gente utiliza a lei de incentivo, né, federal, estadual, municipal. Estadual vinculado ao imposto de renda, a estadual vinculado ao imposto estadual do Rio de Janeiro, que é o ICMS, que é sobre produto, e o ISS, que é sobre serviço. A gente tem ainda no nosso histórico uma série de utilizações dos recursos nas 3 esferas. E aí um dos nossos projetos que foi realizado via ISS é o projeto da Escola Livre Vila Musical, né? Sim. Então, a Burburinho desde 2019, Tiago, 2015. Desde 2015 a gente criou uma relação de parceria
com a Vila Musical. Então, hoje, a Burburinho está dentro dos estúdios da Vila. E um dos projetos da Vila Musical, que acontece já há mais de 10 anos, é a Escola Livre Vila Musical, né? Onde eles oferecem oficinas de música em qualquer modalidade. E quando foi em 2015, 2020, nesse período da pandemia, né, justamente nesse período que a gente estava falando do Aldir Blanc, que a gente estava atendendo uma série de artistas, muitas vezes me emocionei atendendo fazedores de cultura que nunca tinham tido acesso a recursos públicos incentivados. Eu não me esqueço de um capoeirista que foi lá com a pastinha dele, com o portfólio, mestre cumprido. E eu me emocionei porque, assim, é muito difícil, porque apesar da gente trabalhar com recurso público há tanto tempo, é muito complexo a gente entender como muitas vezes o recurso não chega na ponta, né? E a Aldir Blanc foi esse misto de reflexão que a gente já tinha sobre a nossa responsabilidade, inclusive na institucionalização do campo cultural. E aí, naquele contexto ali, a gente conseguiu recursos para a Escola Livre Vila Musical via ISS, né, que é a Lei de Incentivo Fiscal Municipal. Sim. Para a gente foi super bacana, porque a gente já estava dentro dos estúdios com os escritórios da Burburinho desde 2009. Não, eu estou confundindo essas datas, hein? Desde 2015. Desde 2015. E aí, quando foi em 2020, a gente conseguiu rodar o primeiro projeto da Vila Musical com a gente, que foi a Escola Livre Vila Musical. E aí foi um projeto que a gente rodou, acho que por 6 meses, foi isso já? Sim, na verdade, a Escola Livre Vila Musical, ela continua, ela é um projeto que, independente de qualquer coisa, ele tem um compromisso com a comunidade ali do Morro dos Macacos, aquela região do Morro do Andaraí, Tijuca, Grajaú, e ela sobrevive com uma dedicação, né, dos professores e do corpo pedagógico, e a gente ali unindo interesses, o entendimento da legislação de incentivo, conseguimos aí realizar um projeto mais encorpado, atendendo pelo menos 80 alunos por ano, com as formações de cavaquinho, violão e vários instrumentos. Então, eu acho que o projeto, quando tem esse compromisso social muito claro, tem essa veia, né, social muito clara, ele acaba sobrevivendo e funcionando independente dos recursos. E a gente, como produtor, tem esse papel também de conseguir garimpar e trazer oportunidades. Eu acho que a Escola Livre é um desses exemplos de projeto que é feito com paixão, né, com coração independente, de mais ou menos recursos. Eu acho que tudo isso vai somando, né, na nossa experiência, e o que é legal é a gente perceber como que dentro de todos esses perfis diferentes de projeto, nos últimos 5 anos, os projetos ligados à tecnologia têm tido um papel muito grande no nosso trabalho. Óbvio, né, hoje não tem como você pensar em 2024 de falar de desenvolvimento social sem falar na pauta da tecnologia, e não só a tecnologia no sentido das máquinas ou dos aplicativos, dos dispositivos, mas também da tecnologia social, né? Você entender como que as pessoas precisam se virar nas suas necessidades básicas, além disso tudo, de dominar minimamente um computador, um celular, para que ela dê um primeiro passo e possa, de fato, acessar a tecnologia de forma mais plena e mais ampla. Um desses projetos, né, na verdade, é um conjunto de projetos que a gente vem fortalecendo aí nos últimos anos. Um deles é o Criar Jogos, que hoje é uma escola de formação na área de desenvolvimento de jogos. O Criar Jogos, ele é um projeto cultural incentivado, ele é federal de incentivo, mas hoje ele é o maior curso de desenvolvimento de jogos gratuito, com ensino híbrido, né, que é AD, à distância e também presencial em laboratórios pelo país, que promove aí um primeiro passo e o primeiro acesso da população comum, mais vulnerável, a uma possibilidade de ser um desenvolvedor de jogos eletrônicos. O Brasil, ele é um dos grandes consumidores, mas ainda muito do jovem como esse sujeito que acessa de forma passiva, né, que só joga ali o jogo de casa, sentado no computador, mas ele não consegue se enxergar como um possível desenvolvedor. E o Criar Jogos, ele rompe essa barreira, ele desmistifica o papel do programador como programador de jogos, como essa função impossível de ser alcançada, de que o jovem pobre brasileiro ele não pode ser um programador, um desenvolvedor. E o Criar Jogos, ele fala, não, você não é só um jogador sentado na sua casa, na sua cadeira gamer, você também pode ser um game designer dentro de uma plataforma completamente popular, com conteúdo popular e acessível,
E assim a gente já vem formando quase 3 mil jovens da nossa formação do Criar Jogos. Junto dele, ainda dentro do campo da cultura maker, o Engenhoca, que foi lançado agora no ano de 2024, já traz a robótica educacional junto com as artes visuais para dentro das escolas públicas, entendendo que a tecnologia está na robótica, mas também ela está nas artes e que é possível você construir um robô que seja uma escultura, mas uma escultura que também tem ali componentes de robótica. Tudo isso a gente vem propondo através do projeto Engenhoca, levando um pouco mais da tecnologia do campo da engenharia, da robótica, para próximos alunos, né, desse universo da cultura maker, que está muito forte. Então, assim, quando a gente fala de tecnologia, na Borborinha, a gente está falando da dedicação especialmente a esses projetos, e a gente vem pensando mais coisas aí para a população através das possibilidades, especialmente que as leis nos proporcionam, né? Junto a esses dois projetos, a gente tem do Lab 60+, como eu já comentei, que é um projeto que visa a inclusão digital do público 60+. E assim a gente vem criando esse portfólio que vem desenhando o que é a identidade cultural que a gente está propondo através dos projetos, né? Quer dizer, como que os nossos projetos propõem um tipo de identidade cultural aí 3.0 para a população. Fala mais um pouquinho, então, Cris, sobre um pouco aí sobre os benefícios dessa educação musical, da educação tecnológica dentro das escolas e das comunidades, como que ela pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e cultural desse aluno, como que a gente mistura essa temática da cultura, educação e tecnologia dentro das escolas públicas. Na verdade, um dos projetos que a gente está prospectando é o Criar Música, né? Depois de a gente ter realizado a Escola Livre Vila Musical, com a formação de canto coral, cavaquinho, percussão, a gente entendeu que também podíamos trazer para a questão da música a tecnologia. Então, a gente está prospectando aí um projeto de Criar Música, que tem a ver com beat, tem a ver com formação de profissionais no ramo da música, não só da música enquanto instrumentista, mas também como técnico. É um dos projetos que a gente está promovendo. A gente se preocupa muito, hoje também, com a questão da geração de renda, né? Então, como que esses projetos eles acabam solucionando problemas muitas vezes de primeiro emprego, às vezes de autoestima, às vezes questão de violência, expressão. Então, pensar projetos de música ligados à tecnologia também permite pensar a formação desses profissionais. Inclusive, é um dado que nós temos, né, que o mercado musical ele é muito mais pautado por homens do que por mulheres. Então, quando a gente escreveu o projeto Criar Música, que está sendo aí captado, a gente pensou muito numa linha de mulheres para que a gente pudesse formar mulheres técnicas no ramo da música e assim contribuir para essa geração de renda e empoderamento de mulheres no segmento da música, né? Além do Criar Música, que está sendo prospectado, a Escola Livre Vila Musical, lembrando que a Borborinha hoje está dentro de estúdios, né? A gente está aqui gravando dentro do Estúdio Floresta, que é um dos maiores estúdios de música do Rio de Janeiro. O nosso escritório fica na Vila Musical Grajaú. A gente também tem aí um projeto novo que a gente está levando aí, Martinalha, o Mosca, para um projeto de cooperação internacional, porque além dos projetos que a gente desenvolve para leis de incentivo, a gente também trabalha muito com projetos que a gente escreve nos projetos que são de fomento direto, como o de Blanc, Paulo Gustavo e outros de cooperação. Então a gente vai ter a oportunidade agora de fazer a cooperação internacional através da parceria com a Vila, que também é a nossa parceira na Casa Escola de Arte e Tecnologia, no CIAT, vem sendo também realizadora conosco de muitos projetos e vem trazendo a área da música cada vez mais forte nesse collab. E aí, sobre a questão da importância, né, da educação, da formação, o que acontece? Assim, a gente tem aí, bebendo um pouco da fonte do Paulo Freire, a gente tem aí a educação não bancária, né? Então, a educação formal, que é essa que a gente aprende na escola, é uma educação que está cada vez mais tendo dificuldade de chegar no aluno. Porque esse aluno de hoje, ele já está sendo atravessado pela tecnologia, o mundo mudou, o cotidiano mudou para a gente, quanto mais para essa geração que chegou. Então, só que a escola tradicional ela não conseguiu acompanhar a velocidade que o mundo moderno nos imprimiu. Então, entendemos que a cultura, com o desenvolvimento de
de uma perspectiva humana, social e econômica, ela permite formar através da educação não bancária. Então, se eu quero falar de como que eu trabalho em letramento digital e tecnológico, eu vou lá e ensino a menina a desenvolver jogo. Brinco com ele, se você gosta de jogar, por que você não vem aqui desenvolver seu próprio jogo? Se eu quero trabalhar com a criatividade, que é tão exigida dentro de uma estrutura de solução de problema, por que eu não trabalho com a robótica educacional e eu faço o menino desenvolver seus próprios protótipos de robôs, bebendo na fonte da arte tradicional, e isso viram engenhocas e, portanto, trabalha a criatividade. Se eu quero pensar o combate à violência, o lugar de pertencimento da escola, por que eu não transformo essas escolas em muros de cultura urbana, e aí a gente faz o arco-íris? Se eu quero trabalhar com a música enquanto espaço de expressão, por que não ensinar dar aulas de canto, trabalhar o beat, que está tão próximo dos meninos? É um pouco da maneira como a gente entende, né, Thiago? Como a cultura é uma aliada da educação, como a cultura é uma aliada do campo econômico, do campo humano e social. Sim. Eu acho que depois desses quase 20 anos de projetos realizados, hoje a gente consegue ter uma leitura mais clara das pautas que os nossos projetos se conectam, né? A gente falou de equidade, de conhecimento em tecnologia através da cultura, através de criar jogos, engenhoca. A gente falou de equidade, na verdade, de antietarismo, né? De uma equidade também de conhecimento e de inclusão digital através do Lab 60+. A gente falou de equidade de gênero, equidade racial com a Arena Viva, a história de Aya. E a gente pode também, por exemplo, destacar como que o tema da sustentabilidade, por exemplo, também sempre teve muito forte nos nossos projetos. E um deles é o projeto Arco-Íris, né? A gente hoje percebe o quanto que, através da itinerância do projeto Arco-Íris, onde a gente, em cada edição, transforma 7 escolas públicas de 7 cidades brasileiras com a capacitação dos alunos na área de pintura, muralismo e grafite, mas também da pintura e da construção de murais de grafite nessas escolas, entregando as unidades escolares transformadas para as suas comunidades. A gente entende como que o tema da sustentabilidade e do meio ambiente é importante nesse projeto para cada comunidade que a gente impacta. Primeiro porque os adolescentes eles pintam essa temática nos murais de grafite, os grafiteiros eles trazem isso como algo potente, né, em cada região que o projeto é realizado, e especialmente pela forma como o Arco-Íris ele trata do tratamento dos resíduos que são gerados pelo projeto, né? Então, se a gente for somar aí a quantidade de material, né, o Arco-Íris ele tem uma base de 400 latas de tinta que já foram reutilizadas dentro do próprio projeto, com esculturas, com a criação de objetos de arte, artesanato, né? Uma alimentação da própria cadeia produtiva aí do artesanato. Então, se a gente for somar isso tudo, a gente entende o quanto que um projeto cultural ele é capaz também de situar pautas muito práticas, né? Não só essas pautas muito abstratas de inclusão social, de equidade, de gênero, racial, mas também daquelas que têm impacto material na nossa economia e na vida cotidiana, e o Arco-Íris é um deles, né? A gente consegue levar isso para dentro da escola pública, levar essa temática para dentro do dia a dia dos alunos e transformar isso em arte pintada aí nos muros e fachadas de escolas públicas do país. É bacana que pensar no Arco-Íris é também lembrar um pouco das histórias inspiradoras que acabam nos impactando, né? Um dos nossos arte educadores que trabalhou com a gente aqui na Ilha da Conceição, em Niterói, ele estava muito desmotivado, porque ele estava muito tempo em Niterói, a família dele não é daqui, ele estava procurando trabalho, artista, arte educador, e quando a gente contratou ele para atuar no Projeto Arco-Íris, porque a gente trabalha com artistas locais, a gente valoriza o território, então muitos dos nossos projetos eles estão em territórios que são de interesse dos nossos investidores. Então, a Burburinho, apesar de ser uma produtora carioca, a gente tem projetos em várias cidades diferentes, né? A gente tem projetos em vários estados. E no caso desse artista, arte educador de Niterói, quando a gente contratou, ele tem assim, um áudio dele super emocionado, porque era o aniversário do filho dele. E ele foi muito grato ao projeto por a gente ter conseguido trazê-lo naquele momento e que ele ia poder realizar a festa do filho dele, que não mora com ele, que estava distante, que mora em outra cidade, mas naquele momento era bem
era bem importante, né? Além disso, o Marcelo Melo, que é o nosso grafiteiro do Arco-Íris, que fez todo um trabalho impactante no nosso muro aqui da Ilha da Conceição, inclusive uma escola, que aí a gente, porque, como não fala da Sheila, né, também, a nossa diretora, né, Escola Zuleika. Da Escola Zuleika. A escola estadual na Ilha da Conceição, em Niterói. Que recebeu não só o Arco-Íris, como agora está recebendo o Engenhoca, e que por ela a gente manda todos os projetos para lá. Lembrando que não é fácil, né? A gente, apesar da gente conseguir, nesses anos todos, ter uma relação muito importante com escolas, com secretaria de educação, é sempre um trabalho muito hercúleo. A gente conseguir entrar num lugar que muitas vezes a gente pode ser visto como elefante branco. Em vez da gente estar somando, a gente está dando trabalho para essas escolas. E a Sheila é uma grande parceira, né? Ela é uma entusiasta. O Marcelo Melo também, que é o artista que foi o nosso grafiteiro do projeto Arco-Íris aqui em Niterói, na Ilha da Conceição, né? Aqui em Niterói porque a gente está no Rio de Janeiro, né, gente? Mas, assim, muitos desses artistas contaram histórias muito inspiradoras. O projeto Arco-Íris, ele foi inspirado num outro projeto nosso, né, Tio? Que foi o Virado de Cores, e uma outra história que me faz me emocionar muito é do 880. A gente ficou 2 anos em Heliópolis, uma comunidade em São Paulo, e com um projeto chamado Uma Virada de Cores, um projeto que a gente fez em collab com uma associação que era o Brasil Colômbia. E o 880 ele foi o nosso grande anfitrião em Heliópolis, foi ele que nos acolheu, foi ele que nos percorreu aquelas ruelas, nos abraçou e abraçou o projeto. Ele, inclusive, pintou um grande muro. De quantos metros tinha aquele muro, Thiago? Mas em penas, né? São todos muros com mais de 20 metros de altura. E esses muros eles geraram uma grande matéria. Sim, Uma Virada de Cores, a gente pintou Heliópolis, foram 41 murais de grafite, né, como obras coletivas entre grandes grafiteiros do país, junto com os moradores, os alunos da rede pública, né, locais. E esse projeto ele deixou um legado incrível para Heliópolis, porque além dos 41 murais, e da formação presencial e online, inclusive durante a pandemia, na área de grafite, a gente produziu 3 grandes murais com mais de 200 metros quadrados em homenagem às mulheres que, durante a pandemia, foram capazes de segurar a existência das suas famílias dentro do primeiro conjunto habitacional criado em Heliópolis. A gente convidou o Mundano, a gente convidou a Magrela e o 880, que era um artista local, para a construção de 3 obras inspiradoras a respeito do papel da mulher durante a subsistência das famílias no contexto de pandemia. E essas mulheres são todas do conjunto habitacional e elas estão lá estampadas pelo trabalho desses artistas nos murais de grafite que foram realizados entre 2019 e 2021. Então, é um projeto que deixou um legado muito bacana e que, alguns anos depois, a gente pensa num novo formato dentro das escolas públicas, que é o projeto Arco-Íris, que a gente está comentando aqui. E aí, isso tudo, a gente percebe o quanto que a cultura tem um papel fundamental de conexão e de ressignificação, reestruturação do papel das escolas para o aluno, mas também da ligação da população com suas comunidades, com o seu território. Um projeto como esse, quando vai para cidades brasileiras, né? E aí quando eu falo cidades brasileiras no contexto de Brasis, né, mais ou menos vulneráveis, a gente está falando de São Gonçalo dos Campos, né, Recôncavo Baiano, onde a gente implantou um dos primeiros laboratórios de formação e desenvolvimento de jogos para crianças, né, que foi em São Gonçalo, e que São Gonçalo é uma das, se eu não me engano, é uma cidade que tem pouquíssimas escolas públicas, eu acho que tem uma estadual só, e existe uma carência e uma demanda muito grande de formação nessa área. A gente pôde fazer um dos primeiros laboratórios lá do Cria Jogos, e a gente percebeu o quanto foi uma ação importante para ativar aquele espaço com relação à cultura, tecnologia. Lembrando que é São Gonçalo dos Campos, na Bahia. São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Que é São Gonçalo aqui do estado do Rio de Janeiro, que tem muitas e muitas e muitas escolas, né? Enfim, São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Realmente, assim, essa relação com a escola é muito forte, mas falando um pouco dessas parcerias, muitas das nossas conquistas atualmente se dá também em relação à nossa parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da secretária atual, Dani Barros, né? Porque a gente vem aí
uma escola da cultura que nos colabora para entrar em escolas, colabora para que a gente possa ter um passaporte cultural para poder levar os meninos, colabora para a gente poder implementar o Cria Jogos na Biblioteca Parque e trazer os meninos da Mangueira. Então, na verdade, a parceria público e privada, ela é muito importante, né? Então, a gente, quanto produtora, apesar de trabalharmos como uma empresa com fins lucrativos enquanto editorial, mas agora também temos o Instituto, que também é uma organização sem fins lucrativos, a gente só consegue fazer nosso trabalho porque a gente trabalha em rede, né? Então a gente precisa dos artistas, a gente precisa do poder público, a gente precisa das empresas privadas que investem nos projetos, a gente depende de todo um território de implementação do bairro, da escola, para que a gente possa realizar. Então, assim, sem dúvida, o trabalho que a gente tem de parceria hoje com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ele é super importante. O trabalho com a Escola da Cultura, através da Cláudia Viana, trabalhos como parceria com a Sheila, por exemplo, também é super necessário, e com outros, né, que a gente tem em várias cidades diferentes, em vários estados diferentes. Muito importante pensar hoje o que a gente espera dos próximos anos, né? Porque, de fato, a gente está voltando a viver um momento aquecido por conta do fomento direto. Então, se a cultura viveu os últimos 4 anos um período que ela foi atrelada a algo que foi, né, descontinuado, uma política cultural descontinuada, hoje a gente está vivendo de novo um momento de entusiasmo, né? Então, a gente tem aí um recurso que foi conquistado para o Sistema Nacional de Cultura via Aldir Blanc e via Paulo Gustavo. Então, hoje, novamente, a gente tem aquele pequeno artista, aquela linguagem mais de vanguarda, conseguindo ter acesso a recursos públicos direto através desses editais. A gente tem uma lei Rouanet que está novamente aquecida, né? E não só para projetos ligados à arte e educação, mas também à indústria criativa de forma mais tradicional. A gente tem um cinema voltando. Nos últimos anos, a gente teve aí um apagão do audiovisual. Então, é realmente um momento assim, da gente ter aí um novo otimismo para ficar feliz com esses novos momentos que a gente tem aí pela frente. Lembrando que agora a Burburinho também tem nas suas parcerias a relação com a Visão Musical, a gente tem relação com a nossa agência, com a agência de mídia, uma série de secretarias. Assim, a gente acredita que cultura é isso, né, Thiago? Cultura se dá em rede, cultura se dá através da relação com vários atores, vários fazedores. Sim. É um ecossistema bem interessante, uma tessitura de intrigas maravilhosa. E especialmente da cultura no terceiro setor, a Burburinho vem desenhando um trabalho dedicado no sentido de mostrar que os projetos de impacto social podem sim ser projetos que entregam para a população um resultado muito especial e muito produtivo, mas que também trabalham temas de marketing social, que conseguem ter uma repercussão midiática bacana, que conseguem ter uma qualidade grande no material que está sendo entregue, no material que está sendo divulgado, e tudo isso também fortalecendo e ampliando o papel das leis de incentivo nesse espaço, em comunhão com os interesses das empresas. Hoje, quando a gente fala num compromisso das empresas com a população, a gente está falando de uma agenda ESG. Então, o nosso trabalho de cultura junto aos projetos incentivados na cultura é de proporcionar boas práticas de ESG através dessa conexão com grandes empresas, quando a gente vai para essas comunidades, esses territórios. Isso tudo vem mostrando para a gente que um olhar para um futuro do mercado cultural é cada vez esse mercado cultural engajado com essas boas práticas e de boas articulações entre demanda da população, o que o mercado quer, o que nos interessa e o que as legislações de incentivo e o poder público podem proporcionar. Eu queria aproveitar esse espaço, já que é nosso primeiro Fala Cultura, para trazer aqui uma oportunidade da gente estar discutindo temas, né? A nossa proposta nos próximos, a gente poder trazer outras pessoas, tá falando um pouco sobre o mercado cultural, sobre esses nichos de mercado, esses editais, e um pouco também dos nichos de música, de teatro, de dança, de artes visuais, como que a gente traz essa questão da tecnologia social para a cultura, como é que a gente traz o ESG para a cultura, como é que a gente traz a escola para a cultura e vice-versa. E aí eu queria deixar aqui um espaço aberto para que vocês pudessem mandar sugestões de temas, de convidados, para que a gente possa trazer pessoas para a gente estar ampliando o nosso debate. A gente lançou um livro, né, ano passado, Método Burburinho de Produzir Cultura no Brasil, um livro que
que trouxe como objetivo ajudar um pouco a formação do campo cultural, porque a gente entende que a gente precisa sim ajudar essa formação do campo, né? Somos formados por uma graduação em produção cultural pela UF, eu tenho mestrado em arte, doutorado em mídia, sou professora há 15 anos, e eu penso muito a importância da formação. Então o método Burburinho de Produção e Cultura foi muito nessa intenção da gente estar ajudando a formar novos produtores, novos gestores e até mesmo colaborar para que artistas possam fazer seus próprios editais, suas prestações de conta. Porém, esse espaço agora, né, a gente também pode trazer, através do vídeo, outras possibilidades de debate. Então, acho que fica aberta aí a sugestão para temas convidados, para que a gente possa dar encaminhamento ao nosso Fala Cultura. Então, pessoal, depois desse falatório todo sobre o funcionamento, a proposta, né, os propósitos e do trajeto da Burburinho Cultural, peço que vocês acompanhem o Fala Cultura. A gente vai ter outros convidados aí compondo a mesa. Gente, estamos chegando no final e se você gostou, se inscreve no canal, curta, compartilhe e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Até mais. Fala Cultura!